Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 2, os versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Muito bem, meus amados, a mensagem que eu trago hoje é para aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, já recebeu muito de Deus. Já conheceu, por exemplo, o Evangelho como um todo, recebeu a graça do Senhor, a fé preciosa, começou uma caminhada com Deus. Mas em dado momento da sua vida, você estabilizou na sua jornada, na sua carreira cristã. Essa carta que eu acabo de ler, ou o texto que eu acabo de ler, está inserido em uma carta que o Senhor Jesus encaminhou a uma igreja na Ásia, na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante, onde chegou o Evangelho, e na chegada do Evangelho a cidade se transformou. Foi uma grande pregação do Evangelho feita por Paulo, que fundou ali aquela igreja. E logo ela arrebanhou muitos adeptos, pessoas que saíram da idolatria, da escravidão do pecado e conheceram a verdade da palavra de Deus. E começaram então uma carreira cristã. Anos depois, o Senhor Jesus dá uma visão ao apóstolo João e lhe recomenda enviar uma carta àquela igreja, ao pastor daquela igreja, aquele povo na cidade de Éfeso. O Senhor começa elogiando muito aquela igreja e o pastor daquela igreja, dizendo que ele era um sofredor, tinha muita paciência, as suas obras eram muito boas e o Senhor estava, de certa forma, satisfeito com aquela igreja. Mas, num dado momento, o Senhor coloca essa situação que eu acabo de ler. O Senhor sabe nos elogiar, mas Ele também nos repreende. Deus é um Deus que sabe falar sim, mas também Ele consegue falar não para os seus filhos. Nesse texto, Jesus diz aqui àquela igreja, ao seu pastor e à igreja toda, a seguinte expressão: tenho, porém, contra ti. O Senhor não tinha muitos poréns, mas tinha um porém contra aquela igreja. Muitos foram os elogios, mas havia uma observação. E o Senhor coloca aqui: tenho, porém, contra ti. E qual era o erro daquela igreja? A falha ou o pecado daquele povo? O Senhor diz aqui: vocês abandonaram o primeiro amor. Caíram numa rotina religiosa, numa prática religiosa sem vida, sem espiritualidade. São fiéis, são leais, não negam a fé, mas não tem mais vibração na presença de Deus. Não possuem mais aquela alegria do início da fé. Não me amam mais como amavam no princípio. A prática religiosa tornou-se algo rotineiro, comum, usual, e não algo de cunho espiritual, vibrante, alegre, nessa comunhão com Deus. O Senhor ressente de qualquer atitude nossa, a menor que seja. O Senhor nos conhece e Ele percebe alguma pequena mudança em nossa vida. O Senhor identificou exatamente o mal que acometia o dia a dia daqueles cristãos. Eles não tinham mais amor primeiro, amor verdadeiro, o amor ágape. Amava a Deus sim, amava Jesus sim, praticava a religião, mas não da forma como Deus exige de todos nós, como algo que seja o centro da nossa vida. O Senhor repreende, o Senhor castiga aqueles que Ele ama e recebe por filhos, diz a palavra de Deus. O Senhor diz que tem um porém contra aquela igreja, mas imediatamente Ele aponta um caminho para resolver aquela situação. O Senhor prega o arrependimento.
que aquele povo pudesse sentir um profundo pesar pelo erro cometido, pelo seu desvio, pela sua friagem espiritual. O Senhor está dizendo que eles deveriam arrepender. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Lembrar onde você estava, a sua prática religiosa no passado. Você orava mais, jejuava mais, lia mais a palavra, obedecia mais a Deus do que nos dias de hoje. Então você deve ter lembrança de que você já foi melhor do que você é hoje. E se é isto, então você deixou o primeiro amor. Você tem um amor, mas é um amor de segunda ou terceira categoria que não agrada a Deus, que não contempla o que Deus quer da sua vida. Então, lembrando de onde você caiu, a posição que você já ostentou na presença de Deus, de maior comunhão com Deus, vivência no Evangelho, mais serviço para o Senhor e mais vibração no culto, no dia a dia, aí tem o caminho que o Senhor indica. Arrependa-te, arrependa-te. Arrepender é sentir um profundo pesar pelo pecado praticado, pela atitude tomada. A palavra de Deus, ela nos convida sempre ao arrependimento, que significa uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma volta ao estado original. Hoje as pessoas não falam muito mais em arrependimento, mas o arrependimento é algo central no Evangelho. Quando João Batista, que foi o antecessor de Cristo, apareceu, a mensagem dele foi exatamente essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando Jesus apareceu no cenário, a primeira mensagem que ele pregou foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, todo homem, toda mulher, não há quem fale, não há quem não peque nessa vida. Mas errando, pecando, falhando, o homem precisa arrepender do seu erro. Não pode continuar numa jornada de pecado contra Deus, de desvios espirituais. É perceber o quão distante você está da vontade de Deus e voltar. Mudança de vida é o que Deus requer de todos nós. Porque senão o Senhor faz uma ameaça. Eu vou tirar você do lugar em que você está. Vou remover o teu castiçal, vou esquecer que você é minha igreja, que você é meu pastor, que você é meu povo. Nós não podemos brincar com coisas sérias. Essa palavra de Deus aqui é uma palavra forte, é uma palavra tremenda. Ela está comigo hoje, mas não é minha, ela é de Deus. É uma carta que Jesus manda a um pastor e ao corpo daquela igreja da cidade de Éfeso. O Senhor identificou e não foi complacente com aquela situação. Ao contrário, denuncia o pecado daquele povo e os convida a uma mudança de vida. Mas se o Senhor identifica o problema, mostra o caminho da solução, faz uma ameaça, caso o povo não se corrija, ele faz também promessas para aqueles que se arrependam. O Senhor faz inúmeras promessas para quem volta para o centro da sua vontade. Nesse capítulo aqui, nós temos o Senhor dizendo taxativamente que aqueles que se voltam para Deus, aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, não vão receber o dano da segunda morte, receberão a coroa da vitória que está preparada para tantos quantos amam a sua vinda. Se você é corpo de Cristo, se você é igreja, se você é aquela pessoa que eu citei no início dessa mensagem, alguém que já experimentou o amor de Deus, já provou da graça do Senhor e encontra hoje, de certa forma, distanciado desse projeto, o Senhor está te convidando agora a uma retomada, a um recomeço, para que você possa desfrutar aqui das promessas de Deus, das bênçãos do Senhor, mas, sobretudo, garantir a vida eterna. Não brinque de ser cristão. Seja cristão verdadeiro. Seja autêntico. Busque o renovo espiritual cada dia. Que o Espírito Santo possa derramar no meu e no seu coração o amor de Deus. Para que possamos servi-lo não por interesses pessoais ou outros interesses, mas servi-lo por amor. E é isso que Deus quer de nós. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.